primeira coisa que eu percebi, vindo para a Prefeitura de Curitiba, é que as protetoras entendem que o município é o opressor, que o município não quer fazer, que ele não quer criar hospital, que ele não quer tratar o animal, que ele não quer resgatar o animal. E, ao mesmo tempo, eu, como protetor, acabo gastando tudo no meu bolso, uma coisa que é a obrigação do gestor. O que nós temos colocado hoje é que, na verdade, o município, e isso eu estou sempre usando o exemplo que é real para nós, que é o de Curitiba, ele não repõe, ele não substitui a ação dos protetores. Na verdade, a ideia é que nós sejamos muito mais unidos. O que uma protetora faz, o gestor não faz e não vai conseguir fazer. E o que o gestor faz, uma protetora, um protetor não faz e não vai conseguir fazer. E isso fica claro porque a responsabilidade animal, ela é basicamente do cidadão. Isso fica muito fácil de explicar, e lá para o fim, se nós tivermos um tempinho, eu tenho mais 2 slides, é uma oportunidade muito boa de conversar com vocês. Agradeço a Max pelo convite. Foi um convite diferente também, porque foi um convite marcado, não é a minha área de especialidade, a castração pediátrica, mas é um assunto que faz parte da medicina veterinária do coletivo, que é a área que nós somos pioneiros no país, ainda hoje únicos no país, tanto nas disciplinas quanto no programa de residência. E pressupõe que o cidadão tem um papel diferente do município e diferente do profissional. Eu me considero como instrumento da mudança social. O exemplo bem claro é, Curitiba não se transformou num modelo de sustentabilidade e meio ambiente com mais lixeiros, mas sim com menos lixo. Não se transformou na cidade mais limpa, com menos pichações, com mais pintores, mas com menos pichações. Então, a obrigação nossa do gestor em Curitiba não é mais resgates, é menos abandono. Porque se eu não tivesse o abandono dos animais, se eu não tivesse as caixinhas de papelão com os filhotes, eu poderia desafogar a proteção animal. E é isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos para que nós tenhamos, né, aqui os outros 2 superintendentes e o secretário, também nós comandamos o zoológico, o que é um desafio muito grande. Eu sei que vários de vocês, e eu me incluo, são contra os zoológicos. Nós não queremos show de animais, inclusive é proibido em Curitiba o show de animais, mas é o que tem e é isso que a gente tem que resolver. E o que nós fizemos foi uma quebra de paradigmas, proibida a reprodução de animais exóticos no zoológico, e nós estamos nos transformando num lar temporário para animais em risco. Então, nós não compramos, não trocamos e não fazemos nada com outros zoológicos ou criadouros, a não ser que esses animais estejam em risco. Um exemplo bem claro, que vocês perceberam recentemente, foi o leão Rauel, né? O Rauel, ele está conosco no zoológico de Curitiba e as pessoas não sabem muitas das coisas que aconteceram com ele. Ele nasceu em 2004, ele foi cortado de 2004 a 2008, todas as pontas das falanges, das mãos, para que não crescessem as unhas. O leão depende das unhas e dos dentes. Se você tirar, ele vira um gato grande. Muitas pessoas, inclusive, vão em alguns locais para tirar fotografia com esses animais, que estão sedados, estão nessas condições, e acham que é bonito, porque adoram abraçar o tigre, o leão, quer seja aqui ou na Argentina, onde for. Bom, o Rauel, na semana passada, foi feito o primeiro exame, talvez, da vida dele, no mês passado. Eu tenho todo o material para mostrar para vocês, sai na revista Clínica Veterinária desse mês, e ele tinha um osso dessa falange do dedo exposto desde 2006, 2007. Então, aquele criador de Maringá que diz que cuida dos animais, que ele está bem, não só ele como os outros tigres, a gente tem que pensar muito bem o que aparece na mídia. Eu fiquei chocado ontem com aquele garoto Bernardo na TV, né? E a gente começa a perceber que a realidade é outra. E para o Rauel, se a gente não pode, e ele não pode voltar, se ele pudesse voltar para a savana africana, nós seríamos os primeiros para pedir recursos para vocês, para devolvê-lo para o seu meio ambiente, mas ele não pode, porque ele não tem como se defender. Na verdade, ele tem 2 leoas no recinto ao lado dele, é um recinto grande também, que ele não vai poder entrar em contato, porque a gente teme pela vida dele. Porque ele não tem as garras, ele tinha uma série de outros problemas que a gente está tentando consertar, resolver agora. E os próximos que devem vir, se Deus quiser, são os tigres. Então, estou dando uma notícia para vocês de primeira mão. Se tudo der certo, isso deve parar.
Porque o mesmo criador, e a gente não explica isso na mídia, o mesmo criador do Howell é o mesmo criador que descartou aquele tigre do zoológico de Cascavel. Porque ele não tinha parte da cauda e isso ficava ruim na foto. Então, assim, a gente quer enganar quem na proteção animal, mesmo nós veterinários ou outros profissionais. Então, o zoológico nosso, o que nós estamos tentando fazer é servir de abrigo. Para nós interessa muito esses tigres, é por isso que eu estou falando isso para vocês. Interessa todo animal que estiver em risco, que a gente não tenha como retorná-lo ao seu meio ambiente. Nós devolvemos um jacaré famoso em Curitiba, chama jacaré do Barigui, porque algumas pessoas foram para o Pantanal, trouxeram um filhote de jacaré e soltaram lá. Nós devolvemos esse jacaré numa fazenda de turismo em Aquidauana, perto de Campo Grande. Com muito pesar, mas pago com dinheiro do município de Curitiba. Porque nós não podemos ir lá no Pantanal, trazer um jacaré, colocar ele fora do ambiente dele. Ele não é de ocorrência, nem em Curitiba, nem no Paraná. Bom, e assumindo a gestão de fauna em Curitiba, o que, para ficar mais fácil o entendimento, porque a gente fala de muitas ações pontuais e não conversa ou não entende o que o gestor está fazendo. Então, nós elencamos 4 ações que são obrigações do gestor de oferecer condições, e uma delas é a nossa conversa de hoje, para que isso aconteça. Então, a primeira delas é a educação, onde as protetoras não fazem bem feito, não vão conseguir fazer, porque educação, gente, é quando cai na prova. É quando a professora, e não uma protetora, bate na porta de uma escola para dar palestra. Não é num folder no sinaleiro, né, a gente chama de farol, semáforo, e não é fazendo algum vídeo promocional aqui ou ali. Infelizmente, isso tudo é ótimo como acompanhamento, como às vezes até ilustração, mas eu preciso que as nossas crianças, nós precisamos que as nossas crianças, para nós, 189 escolas de terceiro fundamental, com 17.553 alunos, recebam essa informação. Eu não posso achar que a pessoa vai ser educada enquanto ela espera o seu animal ser castrado. Isso não é educação. Então, isso quem pode oferecer, quem deve oferecer, são os gestores. Isso é fundamental. A segunda é a castração. Nós temos um programa, embora com poucas castrações, a ideia é muito mais oferecer essas castrações. São 6.000 de cães no primeiro ano, mas 500 de gatos. Nós vamos começar a entrar agora com a castração pediátrica, vocês vão ver por quê daqui a alguns minutos. Mas é importante que o gestor ofereça essa castração não somente para a proteção animal, mas também para o bairro carente. Toda vez que uma protetora retira um animal resgatado num bairro carente, aquela pessoa que abandonou não foi educada, não foi punida. Se só a castração resolvesse, o Brasil não seria o maior exportador de bovinos do mundo, porque todos são castrados na terminação. Ele não seria o 5º maior exportador de suínos, porque são todos castrados também. O que nós temos que buscar na castração, e agora já estou começando a palestra, é castrar as matrizes. Para quem aqui é do interior do seu estado ou para o sul, sabe que se eu quiser sair daqui hoje e encontrar uma granja de suínos, eu entro, mas não de matrizes. As matrizes são aquelas que produzem as 2 caixas de papelão com filhotes que você resgata naquela mesma rua. Então, hoje nós estamos tentando buscar que as protetoras fotografem o abandono, que a gente pare, e que nós façamos essa oferta de castração para essas comunidades carentes. O terceiro é o próprio abandono. Então, se a educação não funciona, eu tenho que ajudar a castrar. Se a castração não funciona, eu tenho que coibir o abandono. O abandono tem que ser coibido com polícia. O capitão Hobbes, que é uma referência em questão de maus tratos, eu tenho que saber para quem ligar, como ligar, eu tenho que ter respaldo do gestor. Vocês são de várias cidades do país, eu pergunto, a sua cidade tem um telefone para ligar agora, se você vê alguma questão de maus tratos? Isso é efetivo? Então, em Curitiba, o telefone é o meu. Porque era muita fofoca, era muita confusão, e para aqueles que são de Curitiba sabem disso. Era muita confusão, era muita situação. Eu entrei com 350 reclamações pendentes na prefeitura e 20 dias para vistoria. Hoje nós estamos com 25 por dia, nós estamos com no máximo 3 dias úteis para verificação, ou então 2 horas se for emergência. Então, isso,
Às vezes não resolve, não é sempre que nós conseguimos ir, não é sempre que nós temos o poder, o município tem um poder de fiscalização e não de investigação, que é da polícia militar e da polícia civil, principalmente, na militar. Bom, de qualquer maneira, não vou roubar o tema, mas nós temos que entrar com abandono. Foi criada uma guarda municipal de proteção animal em Curitiba, com 2 guardas, e hoje, maus tratos tem que ser questão de polícia. Por último, a adoção. E a adoção nós temos nos parques locais, que nós colocamos todas as condições, oferecemos a microchipagem gratuita e as protetoras se inscrevem para trazer o seu cercadinho, os seus cães. De que maneira que tudo isso se insere dentro da castração pediátrica? Bom, a castração pediátrica, e é simples essa palestra, porque os benefícios que causam são muito maiores, vocês vão ver com respaldo científico, do que os potenciais riscos. Esse material que eu fiz e entreguei para a Max, o editor da revista Clínica Veterinária achou tão interessante que ele sai agora, para quem tem acesso a essa revista, tanto online quanto papel, essa publicação sai agora, na próxima edição de setembro, outubro. Ela realmente ficou super boa, porque ficou bem simples. Então, o que nós sabemos é que, principalmente nos gatos, né, foi um vídeo super bom. Fazia tempo que eu não via um vídeo tão respaldado como esse que nós vimos dos gatos, é que o grande problema é que todo médico veterinário, a maioria deles, a nossa classe, não está acostumada a lidar com animais em risco e propõe a idade mínima, a maturidade sexual, e, para isso, estabelece a idade de 6 meses. O grande problema é que a maioria dos gatos, mas pelo menos 20%, atingem a maturidade com 3,5, 4, 5 meses. Não precisa ser um gênio em cálculo para saber que, se uma gata tiver uma cria antes da castração, a castração não tem como, se vocês olharem aquele cálculo geométrico, logarítmico, não tem como resolver nada. Em média, a gata que você castrou reproduziu ou produziu tantos filhotes quanto a outra que você não castrou, se tiver uma ninhada só. Então, isso é fundamental. E só isso, por si só, e aqui eu tenho que lembrar um comentário da Sociedade Americana de Shelter Medicine a respeito da castração química, foi que aquela castração química com aplicação, o comentário, eu participei, parte do pós-doc foi com isso, é que essa castração química pode produzir até 10% de efeito colateral, inclusive com ulceração e dor, mas que isso não poderia frear o avanço de uma situação de risco, porque nós já matamos, nos Estados Unidos, metade dos animais que nós resgatamos, ou que nós retiramos das ruas. Então, isso é importante ter em mente. Por mais que haja riscos da castração pediátrica, eu tenho que entender os seus benefícios. Então, quando que é recomendada a vacinação? Vacinação para os animais, cães e gatos, para os pets, é recomendada nos primeiros meses de vida, após 30, 45, 60, dependendo do programa, do protocolo, mesma coisa para gatos. O que é importante é que isso acabou colocando não só a maturidade do animal, mas também o esquema de vacinação antes da castração. Mas isso, se nós procurarmos o respaldo científico, não há, e tudo isso são livros que decidiram empiricamente lá atrás que eu deveria recomendar a castração após o esquema de vacinação e maturidade do animal. Qual que é o objetivo de hoje? Bem simples, né? Tanto que eu tenho talvez 6, 7 minutos para conversar com vocês. Descrever a importância dessa castração pediátrica, entender os últimos avanços e saber como garantir a segurança para o paciente, que é o mais importante. Saber que é um filhote, que eu tenho que ter cuidados especiais. Isso não é mais novidade, isso não é uma coisa que surgiu agora. Eu até acho interessante que vocês fizeram essa demanda no ano passado, para o pessoal da Max, para ter essa palestra para esse ano, porque, inclusive, nós temos vários sites, vários grupos que realizam essas castrações. A castração pediátrica não é definida como aquela antes dos 6 meses, mas é definida como aquela entre 1 mês e meio e 4 meses. Então, para quem acha que o buraco era embaixo, é mais embaixo ainda.
E nós vamos começar esse ano com os gatos, uma parceria com a Faculdade Evangélica, castrando nessa etapa, entre 1 mês e meio e 4 meses, principalmente os gatos. E por que realizar a castração pediátrica? Pela superlotação dos abrigos. Os filhotes, vocês sabem melhor do que ninguém, né? Eu disse que tem coisas que as protetoras fazem como ninguém, e é a adoção, e é o combate aos maus tratos. Nós confiamos nelas para isso, e a reclamação com seus representantes de legislativo, e judiciário e executivo, sem dúvida. Então, o problema é que, se eu não fizer a castração, eles acabam se reproduzindo antes de serem castrados. Nos Estados Unidos, nós temos grande número de eutanásias de animais, e eu tenho que parar, desenfrear esse problema. Então, a maioria das crias, hoje, são indesejadas. Isso é importante, eu não tenho onde colocar essa ninhada. Os gatos são férteis, como eu coloquei para vocês, com 3,5 meses de vida. 20% dos gatos têm crias antes da castração. O Brasil não tem o gato ainda como um problema sério. Nós temos uma proporção, pelo menos no sul do Brasil, Curitiba, de 7 cães para cada gato. Nós já fizemos 2 pesquisas grandes com publicação internacional. A verticalização, ao contrário do que a Rede Globo diz, não aumentou o número de gatos, manteve exatamente para nós a mesma proporção. Nós temos 7 cães para cada gato também nos apartamentos. O brasileiro ama cão, e o que ele fez foi diminuir o tamanho do cão. Então, hoje, se você procurar nos bairros onde tem mais edifícios, você não tem proporcionalmente mais gatos. O que você tem são mais cães menores, inclusive gangues que roubam para nós lá, Yorkshires, Poodles. Então, hoje, quem tem um cão pequeno é pior do que andar com um relógio, com uma joia, né? Tem que andar, porque roubam mesmo. E é por isso que a microchipagem é tão importante, garante que o seu animal é seu. Castrados e não castrados também produzem ninhadas, como eu comentei para vocês. E por que fazer a cirurgia pediátrica? Né? Eu sei que estou municiando vocês contra a minha própria classe, mas por que quando o veterinário perguntar para vocês, mas por que você não quer esperar? Né? É porque vocês da proteção animal não têm paciência. Não, é porque numa visão mais ampla do município que vocês trabalham, toda vez que tem algumas, para nós também, né, a adoção tem que ser feita com animais castrados, mas toda vez que eu tenho um filhote, uma ninhada, eu tenho que colocar, e essa é a grande diferença que nós temos em Curitiba também, entre acumuladores e protetores, no bom sentido aqui, é o desapega. Então, eu tenho que desapegar. A protetora são vocês mesmos, aquelas que ou cuidam, e cuidam agora como santuários para toda a vida, ou tem que colocar esse animal rapidamente. Às vezes eu não tenho outro momento para encontrar esse animal. Então, os adotantes não retornam para a castração, a gente sabe disso. Então, talvez a castração, o momento seja aquele. Para o clínico veterinário, é uma oportunidade de trabalho. Ele pode castrar vários de uma vez, ele não precisa fazer a adoção de 5 filhotes, depois cada um vir separadamente, ele pode castrar todos juntos. E ele tem que saber que somente 18% a 30%, esse é um dado dos Estados Unidos, são adotados em abrigos. Os outros são adotados pela protetora independente, por encontrar, pelo vizinho, e isso também, por que não castrar na sua clínica? O mais importante, essa é uma palestra de um cirurgião conhecido nos Estados Unidos, que realiza essas castrações, e eu trouxe a base da palestra, porque lá também as sociedades não estão mais tolerando o no-kill, o movimento no-kill, as eutanásias. E, para isso, todo o resto tem que funcionar muito bem. Então, se nós queremos não ter eutanásia, eu tenho que ter responsabilidade do dono, esterilização, educação em leis e adoção. A cirurgia pediátrica, eu acho que isso é municiar vocês, ela é recomendada pela American Animal Hospital Association, pela American Veterinary Medical Association, pela Associação de, vou falar em português, pela Associação de Veterinários de Abrigos, pela Associação de Médicos Veterinários de Pequenos Animais britânica e pela Associação de Médicos Veterinários do Canadá. Então, se o seu colega não veterinário, não acha que isso seja, então ele realmente ficou ultrapassado. E para nós, em medicina do coletivo, que é a tradução do Shelter Medicine, nós apoiamos irrestritamente. O conhecimento não pode ser parado
porque quando eu me formei, isso não existia. E essa cirurgia pediátrica é segura? Bom, os mitos são de que eles engordam, não crescem, têm desordens musculares, têm dermatites, obstruções urinárias, podem ter câncer, têm problemas de comportamento, e tudo aquilo que vocês já ouviram falar e ouvem falar. No entanto, em termos de trabalhos científicos, são vários os trabalhos, mas muito poucos deles nós conseguimos estabelecer evidências confirmadas dos problemas. Então, esses aqui são 2 trabalhos, né? Um deles verificando a longevidade de cães e o outro feito em juntas e câncer em Golden Retriever, onde os resultados não são evidentes. Eu não consigo estabelecer que cause algum problema. No entanto, o inverso é verdadeiro. Toda vez que houve um trabalho sistemático como esse, mostrou que a castração reduz a frequência, nós sabemos disso, de ovários, claro, porque é retirado, e de tumores mamários, que é um dos maiores problemas dos cães, principalmente no Brasil, quando comparado com outros países, porque não realiza esse tipo de castração. Então, esses outros trabalhos, vejam, 3.500 cães e gatos com castrações com menos de 5 meses e meio, 11 anos de monitoramento, e mostrou que para cães pode aumentar, embora pouco, a cistite e incontinência urinária, displasia, fobia sonora e comportamento sexual. No entanto, pode diminuir a obesidade quando comparado com os outros animais na pediátrica, tá, gente? Ansiedade de separação, comportamento de escape, eliminação imprópria e abandono. O que é importante é que castração na idade normal, esses animais foram 3 vezes mais eutanasiados. E isso, para mim, já justifica. Vocês entenderam? Isso talvez o mais importante. Tá, eu não castro pediátrico por alguns riscos, e aí eu castro ele depois de adulto, e ele vai morrer, ele vai ser abandonado, né? Por mais que eu não faça eutanásia no Brasil. E para os gatos, ele só tem um problema de talvez aumentar se esconder de timidez, mas diminui abscessos, agressão, comportamento sexual, a urina territorial, aqui colocou que urina menos. Urina menos porque parte da urina, principalmente dos machos, é territorial, ele urina para demarcar o território. Também asma, gengivite e hiperatividade. As evidências mostram que a castração reduz o risco de tumores mamários, isso é evidente, não há como se discutir. Retarda o fechamento fisial de ossos longos, ou seja, leva a um menor aumento desses ossos, isso é verdade, e esse seria um efeito colateral, um efeito não desejado. Se eu pensar que um filhote só vai demorar um pouco mais ou não vai crescer tanto, mas ele vai continuar um poodle, ele vai continuar esse animal, então não tem justificativo. Produz mais características sexuais juvenis, ou seja, esse filhote castrado pediatricamente, ele acaba não atingindo a maturidade, porque é dependente de hormônio. Isso é mais barata, tem menos complicações, menos tempo de recuperação. A Universidade da Flórida, que é o melhor programa de shelter medicine dos Estados Unidos, junto com Nova York, em Cornell, e junto com Davis, na Califórnia, já castrou mais de 10.000 animais nesse sistema, em mutirões de até 200 gatos em um único dia, em ginásios. O índice de mortalidade deles é menor que 0,05%, com complicações menores que 3%. Eu acho que isso por si só já responde. Algumas condições especiais que eu vou passar aqui, tomar muito cuidado, isso vale mais para o veterinário, com hipoglicemia, e esse é o problema da cirurgia pediátrica. Eu tenho que estar preparado para fazê-lo. A hipotermia é muito importante, vou passar rápido, porque já estourou meu tempo. A identificação da castração, mais ainda, porque no pediátrico ele acaba absorvendo a ferida cirúrgica, então eu tenho que necessariamente marcar esse animal, e tem até um vídeo aqui, que eu não sei se a gente vai ter tempo de passar. É só clicar lá, eu não sei como clicar aqui, isso. Então, essa é uma castração pediátrica, onde, e isso é comum, nós somos obrigados a fazer um corte lateral, porque some mesmo, e como ela confunde com a linha alba, você não consegue separar, e o que ele está fazendo é colocando uma tinta, ele fez um corte bem superficial, pôs uma tinta absorvida, como se fosse uma tatuagem mesmo, a base da tatuagem. E vai colocar aí uma cola só para poder garantir
que esse animal não vai ser aberto de novo porque alguém achou que ele não tinha sido castrado. Isso é fundamental. Nós, inclusive, propusemos, saiu algumas edições anteriores, que é o corte da ponta de orelha em gatos ferais, que é uma discussão grande lá para frente. Em resumo, já encerrei, a castração pediátrica é fundamental no controle populacional, os benefícios superam em muitos riscos, ela pode ser feita com segurança. E, em conclusão, filhotes de cães e gatos podem ser seguramente castrados, ela é essencial, a taxa de complicações é muito baixa quando feita adequadamente, os problemas pós-operatórios não são ainda hoje diferentes dos que são castrados em outras idades. Só um último slide. Então, o grande problema que eu vejo, isso porque a Natália pediu lá, que já estourou, o grande problema é que os veterinários se veem dessa maneira e as protetoras se veem dessa maneira. Mas isso tudo bem, que é o que a gente imagina. O problema é que os veterinários veem as protetoras dessa maneira e as protetoras veem os veterinários dessa maneira. Obrigado, gente.